Se nós fizéssemos aqui aquela atividade, qual é a música? E eu falar essa frase aqui, ó, restitui, eu quero de volta o que é meu. Todo mundo vai saber qual é a música que eu estou falando, não é verdade? Essa música embalou o meio evangelical por muito tempo, e também por muito tempo ela sempre foi muito criticada, e está certo a crítica. Porque quando nós pensamos em algo no sentido de restitui Deus, quero de volta o que é meu. Pense bem, o que de fato nós merecemos? O que de fato nós tínhamos que deveria ser restituído a nós? O que nós, como pecadores que somos, o que nós de fato merecemos da parte de Deus, um Deus santo e justo que não pode conviver com o pecado? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem fala isso é Deus na sua palavra. Não somos nós que deveríamos pretensamente rogar a Deus, pedir a Deus uma restituição de algo que nós nunca tivemos. Porque nós somos pecadores e o que nós merecemos você já sabe, é o inferno, a perdição eterna. Só que você sabe também que por causa de Jesus Cristo, por causa da misericórdia de Deus, na obra redentora de Jesus, você, se está em Cristo, não terá o que você merece. Por causa da graça do Senhor, você terá perdão, você tem vida eterna, você tem comunhão imperdível com Jesus. Embora você seja um violador da lei, embora você seja rebelde, desobediente, Jesus Cristo é aquele que paga pelo seu pecado, e por isso você pode ter comunhão com o Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele havia dito que toda a lei e os profetas se resumia em um único mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aqui, neste momento de Levítico, Deus está tratando com o seu povo a maneira deles restituírem algumas coisas, deles oferecerem oferta pela culpa que eles tinham diante do Senhor, e também para que a ira de Deus fosse apaziguada devido à ofensa deles contra a santidade de Deus, no amor a Ele, no amor a Deus e no amor ao próximo. Essa passagem está dividida em duas seções. O capítulo 5, do verso 14 a 19, vai destacar a nossa ofensa, a nossa culpa e a necessidade de restituirmos diante de Deus, nosso Senhor. E o capítulo 6, do verso 1 a 7, vai destacar a nossa ofensa, a nossa culpa e a necessidade de restituição diante do nosso próximo. Embora tudo isso fosse pecado contra o Senhor, todo pecado cometido contra o próximo também era um pecado contra o Senhor. Nós veremos isso nessa manhã. E se você percebeu, nós temos três palavras-chave nessa leitura, que é exatamente ofensa, culpa e restituição. E eu gostaria muito que você se lembrasse dessas três palavras, por isso o tema da nossa mensagem é exatamente esse: ofensa, culpa e restituição. A nossa ofensa a Deus com o nosso pecado nos torna culpados diante dele e é exigido de nós restituição. Em primeiro lugar, nas coisas sagradas e mandamentos do Senhor, é o que está no capítulo 5, verso 14 até o verso 19. No verso 15 e 16, se você está acompanhando as exposições em Levítico, você já conhece muitas coisas aí. Nós já falamos sobre pecado por ignorância, a questão de trazer um carneiro sem defeito para a expiação, mas há coisas novas em Levítico aqui. Por exemplo, a ideia de cometer ofensa, mesmo que fosse por ignorância. Cometer ofensa tem a ver com infidelidade, deslealdade aos termos da aliança. Cometer ofensa diz respeito a ser infiel, e essa expressão ela abrange uma série de coisas no Antigo Testamento, como o próprio adultério, que é muito nítido a questão da infidelidade, a adoração aos ídolos pagãos, a ideia de casamento pagão com os pagãos, envolvimento do povo de Israel com as mulheres e os homens pagãos, e outras questões relativas à infidelidade à aliança. E aqui, neste momento, o Senhor está tratando sobre um tipo de pecado específico, nas coisas sagradas ao Senhor. Veja o verso 14:
Cometer ofensa, mesmo que seja por ignorância, nas coisas sagradas do Senhor, nas coisas dedicadas exclusivamente ao culto ao Senhor. E aí nós temos uma série de coisas aqui. Os irmãos devem se lembrar que parte da comida que era levada, parte do animal que era levado para o sacrifício, ficava para o sacerdote. Era a comida dele, era o espólio dele, e isso era consagrado ao serviço levítico, de modo que nenhum adorador poderia comer daquela refeição, exceto em um específico momento de oferta pelo pecado que gerava a comunhão entre o adorador, o sacerdote e Deus. Nós vimos isso no sermão passado. Havia também a questão dos utensílios que eram usados exclusivamente na tenda do tabernáculo e depois do templo. Havia também aquelas coisas que o próprio adorador dedicava ao Senhor, ao serviço ao Senhor, e era de uso consagrado e exclusivo para o culto. Então nós temos uma série de coisas relativas a culto no contexto de Levítico, que o adorador não poderia participar, não poderia ficar com aquilo para ele, não poderia desfrutar daquilo, porque era exclusividade para o serviço cultico na tenda e depois no templo. Então, quando Deus está falando com Moisés aqui de coisas sagradas do Senhor, Ele está se referindo a alguma dessas coisas. O texto não especifica exatamente o que seriam essas coisas, mas devido à abrangência do caso, nós podemos pensar que em qualquer uma dessas coisas haveria pecado, haveria ofensa, haveria infidelidade contra o Senhor. E uma das maneiras mais fáceis, talvez, de pecar nas coisas consagradas ao Senhor, seria, por exemplo, o adorador comer, mesmo que se ele não soubesse ou não prestasse atenção, a parte do animal que era destinado ao sacerdote. Ele teria cometido uma ofensa, uma infidelidade nas coisas sagradas ou consagradas no culto ao Senhor. E aqui no verso 15, há uma questão diferente também, que se a pessoa não tivesse um carneiro para oferecer, ela poderia oferecer o valor daquele carneiro. O verso 15 fala, conforme a tua avaliação em ciclos de prata. E aqui a ideia é, ou ele oferece o carneiro, ou ele oferece o dinheiro desse carneiro, avaliação em ciclos de prata do próprio santuário. O santuário tinha suas balanças específicas e deveria ser pesado o valor daquele carneiro ali e oferecido. Então no verso 16, nós temos uma outra questão aqui, que é restituirá o que ele tirou das coisas sagradas. Então até Levítico capítulo 5 não há nada ordenando essa restituição, agora tem neste sacrifício pelo pecado, e ele ainda vai acrescentar o seu quinto, ou 20% daquilo que ele havia subtraído. A ideia desse acréscimo é o seguinte: se, por exemplo, o adorador comeu parte do animal que era do sacerdote, o sacerdote foi privado de comer aquilo que lhe era direito, diante da presença do Senhor, diante do culto ao Senhor. Então, a pessoa que ofendeu a Deus com esse pecado, ele deveria restituir essa parte, como compensação pela sua falta nas coisas sagradas ao Senhor. Então aqui nós temos três coisas. A primeira delas é que de fato havia uma ofensa, mesmo que fosse por ignorância, e a pessoa deveria reconhecer que ofendeu, que foi infiel nas coisas sagradas ao Senhor, e ela deveria oferecer uma oferta pela sua culpa, restituindo o que tinha tirado e compensando aquilo que ela havia tirado, porque assim Deus havia estipulado que nas coisas sagradas do Senhor, o adorador deveria se portar dessa maneira para que fosse aceito diante do Senhor. Ele deveria fazer isso, e o final do verso 16 diz, e lhe será perdoado. E lhe será perdoado. Então nós temos aqui essas três coisas: ofensa, culpa e restituição. E eu quero que você tente olhar no texto a graça de Deus nisso tudo. Quando nós falamos sobre essas coisas, parece algo meio que frio, distante, mas aqui tem o transbordar da graça de Deus para com o adorador. Primeiro, o que era esta ofensa? Era tirar aquilo que era do culto e usar fora do culto. Então, consagrado ao Senhor, não podia ser tirado do momento de culto. A culpa, porque Deus determinou que aquilo ali seria transgressão da sua lei. Então, culpado seria o homem.
e a restituição era oferecer aquele animal e devolver o quinto ou 20% ao sacerdote. E aí eu te pergunto, você consegue enxergar a graça de Deus nisso daqui? Deveríamos enxergar a graça de Deus. Sabe por quê? Deus não tinha obrigação nenhuma de detalhar para o adorador o que ele deveria fazer para ser perdoado naquilo que ele pecou nas coisas sagradas do Senhor. A graça de Deus está exatamente em ele olhar para a ofensa, para a transgressão, para a culpa e dizer: tem um meio para eu perdoar você, adorador, para que eu aceite você na minha presença, para que você se achegue à minha presença. Você vai oferecer o animal, vai haver restituição, vai haver expiação pelo seu pecado, pela sua infidelidade, pela sua deslealdade, e assim você será perdoado. Mas o verso 19 reforça: é uma oferta pela culpa, ele é culpado diante de Deus, certamente se tornou culpada ao Senhor, culpada diante de Deus, porque ele quebrou o mandamento, ele quebrou a ordenança do Senhor, ele desobedeceu uma ordem do Senhor. Lembra lá de Tiago capítulo 2, verso 10, qualquer um que desguardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele quebrou, caiu em todos os outros, ele é culpado de todos os outros. A culpa daquele adorador, ainda que fosse por ignorância, mostra para nós que Deus não diminui o seu nível para se achegar ao homem. É o homem que precisa se achegar ao padrão de Deus, ao padrão de santidade, de justiça, de obediência. Mesmo sem saber que era pecado, Deus havia estabelecido um padrão, e esse padrão é: não faça uso das coisas consagradas ao culto para uso comum. Ele havia determinado assim. A culpa estava em relação ao que Deus disse, e não ao que o adorador sabia, ou entendia, ou pelo menos reconhecia daquele pecado. Deus disse, e o adorador deveria saber o que Deus disse. Este é o ponto. Mas o Senhor, ele é um Deus gracioso, porque naquela restituição, naquela oferta do animal e no acréscimo do quinto, é dito que havia expiação. E expiação tem a ver com paz com Deus. Nós já falamos isso em momentos anteriores no estudo de Levítico. Tem a ver com restabelecer a comunhão, tem a ver com completar o que se devia, tem a ver com pagar o que se devia. E aí mais uma vez você precisa enxergar graça de Deus aqui, porque Deus não é obrigado a fazer isso pelo adorador. Deus não é obrigado a restituir: eu quero de volta o que é meu. Mas Deus faz isso de modo tão gracioso, que ele chama Moisés e fala: diga para o povo que é assim que eles vão fazer, A, B, C, D, e dá todos os passos detalhadamente de como oferecer uma oferta pelo pecado da ofensa nas coisas consagradas ao Senhor. Deus exige perfeição, e esse padrão é inatingível para nós. Nós reconhecemos isso. Ainda assim, quando nós seguimos as orientações do Senhor, o texto diz: e lhe será perdoado. As orientações do Senhor no contexto de Levítico eram esses, e o texto diz: e lhe será perdoado. Com a nova aliança, com a vinda de Jesus, quais são as orientações para nós? E nós seremos perdoados. Confessem os seus pecados, entreguem suas vidas a Jesus Cristo, creiam no sacrifício redentor de Jesus Cristo, e vocês serão perdoados. Nós nos lembramos aqui, meus irmãos, de Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Vocês estavam mortos em vossas transgressões, mas Ele vos deu vida, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, encravando-a na cruz. A nossa ofensa, a nossa necessidade de restituir algo a Deus, a nossa culpa, foi tudo rasgado, encravado na cruz do Calvário. Você é culpado diante de Deus, você ofende a santidade de Deus, você tem que restituir algo a Deus, mas você não pode fazer nada disso, mas Jesus Cristo pode no seu lugar. É por isso que mesmo quando nós pecamos contra o Senhor, através de Jesus Cristo, lhe será
perdoado. Estamos em paz com Deus, será restituído, fará expiação por vós. As palavras que Deus está dizendo para Moisés aqui, não tem a ver com sacrifício de animais, você sabe disso. Este momento apenas apontava para o sacrifício do único e verdadeiro remidor, aquele que de fato pode expiar, aquele que de fato pode apresentar restituição pelos seus pecados diante de Deus Pai, e é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E na sequência do texto, nós vamos ver que Deus mostra para Moisés. Saímos aqui deste momento de coisas relacionadas, na verdade, eu esqueci do verso 17, né? O verso 17, irmãos, perdão, tem um adendo aí que é referente aos mandamentos do Senhor. Então, primeiro ele fala de coisas consagradas no templo, e depois ele vai falar daquilo que é a prática em relação aos mandamentos do Senhor. E a ideia é a mesma dos versos anteriores, tá? Não é só, digamos, comer a carne que era do sacerdote, ou pegar algo que deveria ser usado somente no culto. No verso 17 ao 19, Deus vai dizer para Moisés também em relação aos mandamentos: se não praticar os mandamentos, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, mesmo que não soubesse, será culpado e levará a sua iniquidade, e a maneira de restituir, de perdão, é a mesma, ok? Só para não passar aí direto. Agora vamos para a segunda questão, que tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo. No meu relacionamento com o próximo, eu cometo ofensa, eu sou culpado, e também é exigido restituição. E eu quero que você veja uma nota importante no verso 2. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo, e aí ele vai falar do próximo. Qual que é a nota importante aqui? Mesmo a ofensa contra o meu próximo, primeiro ofende quem? Deus. Mesmo que eu peque contra o meu próximo, diretamente contra ele, no caso aqui Moisés vai dar alguns exemplos do que seria esse pecado contra o próximo: negar a ele o que foi depositado, negar a ele um penhor, roubar dele, usar de extorsão, achar alguma coisa que é do próximo e não devolver, e jurar inclusive falsamente diante de um tribunal, dizendo: não, eu não achei, não está comigo. Ainda que fosse essas coisas, ou qualquer outra coisa, das quais é costume do homem pecar. Primeiro Moisés abre o verso 2, é ofensa contra o Senhor, é pecado contra o Senhor, porque todo pecado primeiro é contra Deus. E aí no verso seguinte ele vai detalhar essas coisas. Por exemplo, em Êxodo 22, Deus deu leis para Moisés mostrar a Israel como lidar com transações financeiras. Então essa questão que ele está citando aqui, ela já está prevista na lei, com a questão do penhor, a questão de roubar do próximo. Havia algumas questões naquele contexto também. Por exemplo, a pessoa ela só tinha um par de roupas, que era uma capa, algo assim, que ele usava para dormir. Então, se ele penhorava aquela capa de manhã, de tarde aquela capa deveria ser devolvida para ele. Era a única coisa, às vezes, que ele tinha. E Deus vai estabelecendo leis, inclusive, sobre coisas como essa, para que em Israel houvesse justiça, houvesse cuidado com um próximo, houvesse equidade nos relacionamentos, ninguém roubasse a ninguém, ninguém extorquisse ninguém. Quando nós olhamos para o exemplo do versículo 3, achar algo perdido, nós encontramos em Deuteronômio 22 orientações. Por exemplo, se o adorador achasse um animal do outro, leve esse animal para sua casa e espere essa pessoa procurar esse animal. Até se fosse o animal de um estrangeiro, não fique com ele para você, não é seu, não te pertence. Então Deus, ele deu muitas orientações ao seu povo, para que eles não pecassem contra o próximo em várias coisas. E o texto não é exaustivo, é por isso que no verso 3 ele diz: ou se fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Então, a lista é grande. Nós costumamos pecar em diversas coisas contra o nosso próximo, e nós ofendemos a Deus, nós ofendemos ao próximo, nós somos culpados diante de Deus
culpado diante dos homens, e nós precisamos também restituir, porque é isso que ele vai falar mais adiante aqui, nós vamos ver isso. Mas eu quero que você perceba, antes de mais nada, pensando um pouco nas leis de Deus em relação ao cuidado com o próximo. Aqui nós temos, de fato, na Escritura, na palavra de Deus, justiça de fato, equidade. Aqui na palavra de Deus nós temos verdade, nós temos amor ao próximo. Aqui na palavra de Deus nós temos algo que hoje virou uma palavra meio que banalizada, e é uma palavra que se refere a uma classe muito específica, inclusive política, mas nós precisamos voltar àquilo que é verdadeiro. Aqui nós temos o que de fato significa justiça social. Aqui sim, o que é verdadeiramente o cuidado na sociedade com o próximo. Nós temos nas leis de Deus, nas leis de Deuteronômio, nas leis de Êxodo, em relação ao pecado da ofensa contra o próximo. Aqui nós temos, de fato. Então, cada adorador em Israel deveria viver de maneira em que ele amasse ao Senhor e amasse ao próximo como a ele mesmo, cuidando inclusive daquilo que era do próximo. Então, o resto que você ouve por aí, de justiça social, de equidade, de amar ao próximo, esquece. Se não vier de Deus e da sua palavra, é mentira, é deturpação de fato daquilo que é o cuidado com o próximo. E essas regras aqui que nós encontramos na palavra do Senhor, elas são antigas e você ensina isso ao seu filho. Por exemplo, quando o seu filho começa a ir para a escola, você fala com ele: olha, se você achar a borrachinha do colega lá, se você achar o lápis, devolve, não é seu, não traz para casa. Nós não ensinamos isso aos nossos filhos? Ensinamos, coisas básicas. Olha, se você achar alguma coisa na rua, não é seu, não traz para casa, tá? Eu lembro quando eu era criança, eu achei um bonequinho assim, um soldadinho na escola. Eu levei para casa, minha mãe falou: amanhã você vai devolver, menino, isso não é nosso, não é seu. Mas eu achei na escola, mas é de alguém da escola. Aí volta eu devolvendo o bonequinho, o soldadinho para a escola. Quem ficou com ele eu não sei, mas eu não fiquei. A gente ensina isso para os nossos filhos, que nós precisamos devolver o que é do próximo, que nós precisamos cuidar o que é do próximo. Aí nós temos as leis do direito, da justiça dos homens, que aplicam esses parâmetros da palavra do Senhor. A lei dos homens tira muitas coisas da lei do Senhor para aplicar no mundo. Não mentir, não roubar, não jurar falsamente. O que é que se faz nos tribunais todos os dias? Um juramento com a mão aonde? Na Bíblia. E se a pessoa jurar falsamente e se descobre, a penalidade para ele é maior, é mais grave. Então veja, nós aprendemos tudo isso na Escritura Sagrada. E antes que alguém venha e diga assim: mas a Levítico já se cumpriu muita coisa e etc e tal. Onde é que está? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é do próximo. Onde que está isso? Nos 10 mandamentos. Alguém tem coragem de dizer que os 10 mandamentos foram abolidos? Ninguém. Muitas coisas de Levítico de fato se cumpriram em Cristo. Você não está aqui mais sacrificando um cordeiro para ser aceito e perdoado por Deus. É verdade. Mas os princípios éticos, morais da palavra do Senhor permanecem para sempre. E nós vamos encontrar à luz da Escritura estes princípios em relação ao próximo. Porque de fato nós pecamos, ofendemos, somos culpados, e quando pecamos devemos restituir ao próximo. Então veja o verso 4, no procedimento que deveria haver aí da restituição. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpado tem 2 sentidos aqui. O primeiro deles é a própria pessoa reconhecer o seu pecado. Ela fala: realmente, eu menti lá em relação ao meu próximo, ou de fato eu fiquei com o que não era meu, e ele mesmo reconhece a sua culpa. O outro ponto aqui, o outro significado é que perante um tribunal ela era declarada culpada, porque ele jurou falsamente diante dos homens, e aí aquele tribunal ia falar: você é culpado nisso aqui, as provas estão aqui, aqui, aqui. Então, de qualquer maneira, ela teria que pagar. É claro que o reconhecimento voluntário é muito mais saudável para a restituição, mas na lei dos homens, quando não é possível reconhecer, o homem paga perante aquilo que o tribunal
diz, perante aquilo que é sentenciado a ele. O verso 5 vai dizer, então, continuando com os exemplos, né, tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence. Agora não é mais para o santuário, não é mais para o templo, não é mais para o sacerdote, é para quem você de fato deve. Se você roubou, você vai devolver para ele. Se você mentiu, você vai devolver para ele. Se você pegou algo que é do outro, é para ele. E você vai acrescentar ainda um quinto sobre isso. Porque é o mesmo princípio do templo. A pessoa ficou privada daquilo enquanto você ficou com o que era dela para você. Então você tem que acrescentar aí uns juros aí, pelo tempo que ela ficou sem aquele bem, sem aquela coisa, ou até mesmo sem a sua honra devido à sua mentira. No verso 6, vai trazer o animal, o mesmo procedimento em relação à oferta do santuário, e aqui nós temos novamente a ideia do sacrifício vicário, substitutivo, e eu quero que você preste atenção nisso aqui, para não passar rápido, porque é fácil nós olharmos para o pecado cometido nas coisas consagradas ao Senhor e dizer assim, o pecado é tão grave que precisava matar um animal para que o adorador não fosse morto devido à sua culpa, mas aqui é a mesma coisa. O pecado contra o próximo também é tão grave que o adorador deveria ser morto. O carneiro oferecido é no lugar dele, é sacrifício substitutivo. A ofensa dele é tão grande que o adorador tem que acertar as contas com Deus. E Deus vai providenciar substituto para ele. Por que isso? Porque a ofensa primeiro é contra quem? Contra Deus. O pecado é contra Deus. Então ele deveria pagar a Deus com a sua vida, com a sua morte. Mas Deus misericordiosamente providencia um carneiro para pagar no seu lugar. Então o pecado ele precisa ser pago sempre, ainda que seja uma ofensa contra o meu próximo. O pecado precisa de pagamento, é preciso restituir o que foi roubado, o que foi extorquido, o que foi negado, e é preciso pagar a Deus também. E aí nós voltamos àquela ilustração que eu sei que é muito simplista, mas nós precisamos pensar em algo assim. Ninguém chega diante do juiz e fala, olha, realmente eu pequei, o senhor alivia aí, está tudo certo, né? Não precisa me condenar, não precisa, ninguém faz isso, gente, não é assim que funciona, nem diante da lei dos homens, imagina diante de um Deus santo e justo como o nosso, de jeito nenhum. Muitas vezes nós brincamos em pensar como é que é o relacionamento com Deus, achamos que podemos tratar Deus como nós queremos tratar as pessoas, e nem mesmo diante das pessoas, diante de um juiz, nós conseguimos fazer aquilo que nós queremos. Se o juiz bater o martelo lá e falar assim, a sua sentença é essa, não adianta. Às vezes, né, as nossas leis são meio frouxas, acontece de resolver para alguns, mas a lei ainda continua sendo aplicada na sua grande maioria no mundo dos homens, e em relação a Deus, ela sempre será vindicada, mesmo com arrependimento, perceba isso, mesmo com confissão de pecados, perceba isso também, todo pecado tem consequência, e às vezes o reparo do dano é necessário, tá? O texto está dizendo várias vezes aqui, e lhe será perdoado, ele é perdoado, mas pecado tem consequência, seja contra Deus, seja contra o próximo. Isso o texto está mostrando para nós, ok? Para que nós aprendamos. Não adianta nós falar, Deus, mas eu já me arrependi, mas a consequência do pecado fica. E a consequência no relacionamento com o próximo é esse: paga o que você deve a ele e ainda restitui 20%, o quinto. É por isso que você vai encontrar na Escritura, irmãos, passagens que dizem, por exemplo, Gênesis capítulo 9, verso 6, o homem que derramar o sangue do homem vai ser morto, vai ter o seu sangue derramado. Por que isso? Nós estamos pecando contra aqueles que são a imagem e semelhança de Deus. Tiago capítulo 3, verso 9, com a boca bendizemos ao Senhor e também com a boca amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. Não deve ser assim. Então, eu quero mostrar para você que Levítico está te mostrando que você não deve minimizar quando você ofende, quando você peca contra o seu próximo.
Não faça separação. Ah, eu não pequei contra o meu próximo, eu pequei só contra Deus. Não, quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós temos um pecado contra Deus também. E nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Inclusive, Jesus Cristo orientou o seguinte, né? Se você tem alguma demanda com seu irmão, larga a sua oferta antes de pôr ela aí no gasofilácio e vai lá resolver com ele. Nós lemos Jesus ensinando a oração dominical. Pede perdão, mas se você não perdoar, meu amigo, você não vai ter perdão também. Isso no nosso relacionamento com o próximo. Preste atenção nisso. Nós precisamos entender isso. Nós oramos pedindo perdão e nós também perdoamos o nosso próximo. E se nós devemos algo ao nosso próximo, nós devemos restituir na medida daquilo que é necessário. Porque é assim que o Senhor estabelece a equidade no nosso relacionamento com o próximo. Agora, é claro que a restituição do nosso pecado, nós falamos na introdução, é somente por meio de Jesus Cristo. Somente Ele que pode restituir o que você deve. Mas aquilo que é possível que você restitua a alguém, você deve fazê-lo, conforme o Senhor estabelece. Eu quero concluir com as palavras de perdão, lá do verso 7. É por isso que você precisa olhar esse texto como a graça de Deus transbordante, porque há várias palavras de perdão aqui, há vários momentos de declarar perdão ao ofensor, aquele que é culpado, aquele que precisa restituir algo, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada. Deus é um Deus perdoador, apesar de não merecermos. Deus é um Deus que perdoa. Nós o ofendemos com o nosso pecado contra Ele, nós ofendemos quando nós pecamos contra o nosso próximo, nós somos culpados pelas nossas transgressões, nós somos chamados a pagar, a restituir, mas nós sabemos que não podemos, e é por isso que nós somos chamados a ir até Ele e confessar os nossos pecados, como a Escritura diz, e por meio do sacrifício de Jesus Cristo nós seremos perdoados, purificados, restituídos, tendo paz com Deus. Nós ofendemos, somos culpados, mas pela graça de Deus, é Cristo que restitui. É por isso que nessa passagem, onde é que nós encontramos Cristo? Ele não ofendeu a Deus em momento algum, mas Ele foi ofendido por causa das nossas ofensas. Nós somos os ofensores, nós somos os infiéis, nós somos os desleais à aliança. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que se fez ofensa em nosso lugar. Nós encontramos Jesus Cristo como aquele que também não tem culpa nenhuma, de nenhum pecado, porque Ele não tem pecado nenhum, mas Ele se fez também culpado em nosso lugar. Era para que nós morrêssemos, Ele morre no nosso lugar naquele madeiro, era para que nós carregássemos a nossa culpa, Ele carrega a nossa culpa em nosso lugar. Para quê? Para que os nossos fardos caiam. Você já leu lá O Peregrino, do John Bunyan? Você já viu o filme? Quando ele chega diante da cruz, aquele fardo que ele está carregando, cai sozinho. Bonita ilustração, para mostrar que aquele que não tem culpa nenhuma, ou inocente, esquece esse negócio de criancinha, bebezinho inocente, só tem um inocente que pisou nessa terra, Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis pecadores, mesmo o mais bebezinho já nasceu em pecado me concebeu minha mãe, como diz Davi, mas o inocente pisou nessa terra, Jesus Cristo, que levou a culpa dos nossos pecados. Por fim, é Ele que restitui o que nós devemos. Nosso pecado é muito profundo, precisa de restituição. É verdade que precisamos restituir ao nosso próximo, e nós falamos sobre isso aqui, mas quem vai restituir a Deus? É o próprio Filho, Jesus Cristo. Lembra o que significa restituição? Paz com Deus. Paz com Deus. E aí nós terminamos com Isaías 53, porque lá em Isaías 53, ofensa, culpa e restituição, está tudo junto. Isaías 53, verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nós merecíamos, porque nós somos culpados e nós ofendemos a santidade de Deus, e nós não temos como restituir a Deus. O castigo que te traz a restituição está sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E o verso 6 termina, eu termino com o verso 6, o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. E você sabe que Isaías 53 continua, ele foi esmagado pelos nossos pecados. A nossa ofensa a Deus e ao próximo nos torna culpados e existe restituição. Mas que você dê graças a Deus por causa da obra de salvação por meio de Jesus Cristo. Amém.